Olha aqui! Que loucura, Brasil! Tá, mas isso aqui é porque eu sou profissional, você não precisa ter tudo isso. Essa é a lista dos 5 pincéis essenciais que você precisa ter na sua vida para fazer qualquer maquiagem. Vamos começar com o pincel número 1, tradicional, pincel conhecido como pincel de base. Ele chamava língua de gato quando eu comecei. Ele não existia, tá? Quando eu comecei a maquiar, esse pincel, depois de uns anos ele apareceu no mercado e era assim, uau, um pincel para base, porque todo mundo usava esponja ou aplicava com a mão. E de repente, criaram um pincel de base. E assim, tem vários modelos, tá? Tem uns que são mais cheinhos, tipo esse aqui, ou uns mais fechadinhos, e tem os mais tradicionais, como esse aqui. Tem gente que ama esse pincel. Ele é um pincel que você pode aplicar produto líquido e cremoso. Então vale lembrar que todo pincel que eu vou mostrar aqui, ele é multifuncional. Não tem um pincel assim, ai, nossa, esse aqui é só para isso e acabou. Não, sempre tem 2, 3, 4, 5, 7 funções para você usar, seja numa coisa, seja no rosto. O que vai diferenciar do pincel número 1 para o pincel número 5, até o fim dessa lista, é o tamanho do pincel. Então, quanto maior o pincel, maior a região que ele aplica, que ele coloca produto. Isso não pode esquecer. O correspondente dele, que é o pincel número 2, é o pincel chato pequeno. Lembra lá atrás, não é da sua época. Não é da sua época, você é jovem, começou agora, já começou com toda a seleção de produto disponível de maquiagem, mas lá atrás, quando a gente tinha aquele estojinho do Paraguai, sabe, de sombra que abria assim, ó, era sonho de consumo. E vinha aquele pincel de esponjinha, safado, aquele pincel de esponjinha que, sabe, ele até abria depois de uma certa hora, assim, ficava só um toquinho de plástico. Esse pincel de esponjinha, ele evoluiu, ele fez terapia, ele foi procurar ajuda e ele se tornou um pincel melhor. Ele se tornou um pincel de cerda, e aqui é sintética, mas tem natural também, fechadinho ou achatado. Então ele é a versão do pincel chato, grande, para uma região menor. Para que serve essa belezinha? Para depositar produtos em pó em lugares menores, tipo olho, iluminador, sobrancelha, sabe? Você vai... Ah, mas posso usar para produto cremoso também? Pode. Ele é um ótimo pincel para você esfumar o lápis Kajal ou qualquer tipo de lápis, para dar aquele efeito de sombra quando você aplica o lápis, que vocês sabem que eu adoro fazer esse efeito, né? Então esse é o pincel essencial número 2, o pincel chato. Não é que ele é legal ou chato, é que ele é achatado. Pequeno para olhos e detalhes. Vamos falar do pincel fofo, pincel número 3. Presta atenção porque esse aqui precisa mesmo de uma pequena aula para entender mais como ele funciona. O pincel número 3, também conhecido como pincel de esfumar. Tá vendo? Tá focando? O que que ele é? Ele é um pincel redondinho, mas ele tem tamanhos diferentes. Presta atenção, que tem um que é mais pontiagudo, outro é mais redondo em cima. Qual é o melhor para mim? Socorro, vamos lá. O melhor para você vai depender do espaço de olho que você tem. Então, para quem tem a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, caso você tenha dúvida, eu expliquei isso lá no nosso guia definitivo de esfumado. Então, corre lá para garantir já essa aula da pálpebra móvel, pálpebra fixa e dos espaços diferentes. Então, para quem tem um olho que tem pálpebra fixa e pálpebra móvel com bastante espaço, você pode usar um pincel maior, mais aberto. Se você tem menos espaço, pálpebra fixa curtinha, pálpebra móvel curtinha, aí você vai usar um pincel mais fechadinho, que vai concentrar ou vai caber melhor naquele espaço. Esse pincel serve para esfumar a sombra, aplicar corretivo, aplicar iluminador em pontos menores do rosto quando você quer trabalhar mais o detalhe. Até fazer uma boquinha esfumada. Fui beijada, minha boca tá lá naturalmente vermelha. Lembra que eu falei lá, pincel é sempre multifuncional. E não tem essa não cai nessa daí. Ai, mas então pincel de cerdas naturais são melhores, os pincéis de cerdas sintéticas são melhores. Não tem isso, tá? Não tem fla-flu. Pincel espetor, cerda dura, aquele pincel que parece que tá fazendo uma esfoliação, assim, esse pincel aí, melhor não, tá? E hoje, de uns 5, 7 anos pra cá, os pincéis de cerda sintética, eles evoluíram muito no quesito maciez e acabamento, porque antes dava bem pra ver a diferença, você olhava e falava... Famoso pincel chanfrado, tá vendo? Esse é um pincel que vai te dar traço
perfeito. Então ele serve para fazer sobrancelha, ele serve para fazer delineador, ele serve para fazer uma boca bem desenhada, ele serve para aplicar batom também, se você quiser. E ele é um pincel que você tem que ter. Então, nesses itens essenciais, ele não dá para ser descartado, porque realmente com ele você consegue fazer um traço mais gráfico, desenhar mais a sobrancelha, você consegue fazer aquele desenho gráfico que os outros pincéis não vão te dar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Primeiro a gente falou de base, que é o pincel chato grande, o pincel chato pequeno para sombra, o pincel de esfumar, que é o redondo pequeno, e aí falta o redondo grande, que é fundamental. Então o redondo grande vai servir para blush, para contorno, você pode aplicar base com ele também, você pode usar o pó compacto ou você pode usar o pó solto com ele. E aí tem as versões do pincel chanfrado, redondo, tem as versões do pincel redondo com duas fibras. Então esse pincel ele é meio que imprescindível, não dá pra viver sem ele, assim como não dá pra viver sem os outros que eu contei. Serve pra cremoso também? Serve, é óbvio que dá pra você usar um blush cremoso, um contorno cremoso, dá pra fazer, tá? É a verdade, não minto. Pincéis que não estão nessa lista, porém são importantes. Pincel de sobrancelha. Tem assim e tem assim, tipo escova de dente, parece, né? Então se você quiser comprar uma escova de dente limpa para ser seu pincel de sobrancelha, pode. Vai te ajudar a pentear a sobrancelha. Esse daqui é bom também porque, além de pentear a sobrancelha, se você tá fazendo maquiagem masculina, que é o famoso grooming, que é só aquela arrumação de rosto que não parece maquiagem, você vai precisar pentear a barba, bigode e, como chama isso aqui? Costeleta, muito bem. E se você também não tiver nenhum dos dois, não quiser comprar escova de dente ou esse daqui, esse é uma escovinha de sapato. Nunca foi usado, obviamente, apenas para beleza, nunca para seu fim. Acabou a máscara de cílios? Pega o teu pincel de máscara de cílios, lava ele, higieniza e aí você pode usar como pincel de sobrancelha. A tia econômica! Que demais! Vanessa, eu queria investir apenas em 4 pincéis básicos. Eu vou viajar, eu quero uma necessaire bem enxuta, eu quero levar só realmente assim o básico essencial. Você vai trocar esses dois, o achatado grande e o redondo grande, pelo pincel Duo Fibra tamanho pequeno. Porque com esse pincel você faz base, blush, pó, todos os produtos líquidos, cremosos e em pó. Para quem ficou comigo até agora no vídeo, eu vou dar assim a dica secreta dos pincéis. Pincéis de nail art, sabe aquele pincel de desenhar florzinha no dedo? Esses pincéis de nail art, que são aqueles bem fininhos, são os melhores pincéis de delineador que você vai encontrar no mundo, porque eles são super afiados, bem fechadinhos e vão desenhar perfeitamente. Vai lá e dá uma olhada naquela arara, naquele lugar ali, no setor de nail art, de unhas. Dá uma vasculhada lá nos pincéis e me conta o que você achou.